sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Buildcast. Hoje a gente entrando num novo segmento que a gente ainda não conversou, né, que é o segmento de feiras e eventos. E com a gente aqui, Rodrigo Moreira, né, e o Rafael Diniz. Obrigado por terem aceito. A gente está super contente de poder estar tendo essa conversa. Obrigado também, Mike, né, meu sócio-companheiro, está comigo desde 2015, né, com a Buildbox. E eu sou o Daniel Brajão, CEO, também um dos fundadores aqui da Build. E sem muitas delongas, né, apresentando os nossos convidados aqui, vou usar minha colinha aqui, tá, pessoal? Então, Rodrigo Moreira, né, é um profissional já imerso no mundo de feiras desde 2001, já faz um tempinho já. Começou, né, ali com a atuação da Hospitalar e ficou até... depois em 2015, né, virou Digital Strategist da UBM, onde ficou até em 2018, quando foi adquirida pela Informa Markets, aonde hoje é VP Latam de Digital Strategy e Business Development. Muito obrigado, hein? Prazer estar aqui com vocês. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Obrigado a nós. E Rafa Diniz, né? Profissional de tecnologia também já há mais de 20 anos. Assim como nós, começou na área de tecnologia, desenvolvimento, né? Papéis de desenvolvimento na UOL, Netmovies, depois papéis de liderança em tecnologia e produtos em Health Techs. E hoje, né, como Head de Transformação Digital na Latam, né, e da Informa Markets também. Isso aí. Um prazer estar aqui com vocês também hoje. Boa, Rafa. Obrigado. E, bom, pessoal, a gente queria começar pedindo para vocês se apresentarem um pouco mais, né, em detalhes, é uma carreira muito longa, alguns momentos marcantes, enfim, se apresentem um pouco mais para a gente. Legal. Vou deixar o Rafa começar, então. Tá bom. Bom, beleza. Bom, eu comecei a trabalhar 20 anos atrás com tecnologia, né, programando, e durante alguns anos desenvolvendo um back-end, depois com front-end, e há uns 15 anos atrás eu entrei no universo de startup. Então, comecei a estar mais perto da liderança, e na startup a gente tem essa dinâmica, né, de você almoça com o CEO e pivota a empresa à tarde. Então, é tudo muito rápido e você vai tendo uma dinâmica e uma disciplina de mudar, de desconstruir aquilo que você acreditava até semanas, dias atrás. E acho que foi onde eu cresci muito, entendi muito sobre negócio e foi super interessante. E desde 2016, eu falei, bom, acho que para continuar crescendo, para continuar construindo essa carreira, olhando para a tecnologia, eu preciso pensar mais do que startup. Preciso entender mais como o mundo corporativo funciona, grandes corporações, grandes negócios. E foi num time que a Informa apareceu. A Informa apareceu com uma proposta super interessante. Né? Naquela época eu trabalhava para os Estados Unidos, para um time que ficava em Denver. E estava atuando numa implementação de sistemas aqui no Brasil. E aí já são quase 10 anos que movimentei de desenvolvimento para uma área de dados, depois para uma área de inteligência. E desde 2019 a gente vem trabalhando com tecnologia, com transformação, como é que a gente faz o shift desse negócio de eventos que hoje é muito transacional, muito metro quadrado, muito físico, como que a gente começa a colocar essa camada de tecnologia para entregar esse novo expoente, essa nova possibilidade de crescimento do negócio. Eu acho que é isso que a gente vem tentando transformar, não só a Informa, mas o setor, de certa forma, influenciar como tecnologia pode potencializar aquilo que a gente já faz com excelência, que é entregar evento. Que acaba sendo um desafio de todas as empresas do mercado, né? Basicamente. Como utilizar a tecnologia de maneira mais eficiente, mais poderosa. Boa. E você, Rodrigo? Legal. Acho que como você mencionou, eu comecei minha carreira numa empresa familiar, então sempre tive muito esse contato com empreendedores, né? Pessoas que formaram o seu negócio e tinham aquela paixão e o risco, né, de construir algo do zero. Então eu trabalhei lá muitos anos, como você também mencionou, um dos negócios dessa empresa estava relacionado a uma grande marca que é a Hospitalar, que está focada no segmento de saúde, né, o principal evento na América Latina, mas a empresa também tinha outros negócios. E eu comecei minha carreira, né, também numa posição comercial e depois migrei, assumindo um papel mais corporativo de planejamento, desenvolvimento estratégico. A empresa tinha planos de crescimento e no determinado momento, então, a empresa
entrou num processo de transação com um grupo inglês que era chamado UBM, e eu fui convidado pela UBM para cuidar, liderar desse processo de expansão da UBM no Brasil, através de novos negócios, aquisições, né? E aí tinha outras partes ali que começavam também a tocar o ambiente, né, e o cenário de tecnologia, que naquele momento no Brasil, especialmente quando a gente fala no setor de eventos, ainda não era tão desenvolvido. Acho que, de uma forma geral, a gente fala empresas de eventos, mas a gente sempre tem um olhar muito grande e uma forma um pouco mais ampla de olhar. Tá inserido no mercado B2B, são sempre empresas que estão olhando muito mercados B2B e que têm soluções que muitas vezes vão além do simplesmente participar, né? Não que isso não seja complexo e importante, mas a gente sempre teve um olhar maior para mídia, serviços de marketing e outras coisas relacionadas. Acho que a gente fez muita coisa legal naquele período, e aí em 2018 a gente teve uma nova aquisição, né, através da Informa, adquirindo a UBM, são 2 grupos ingleses, foi uma grande transação global. E aí eu fui também para a Informa, atuei ali em alguns papéis, mas a partir de um determinado momento me concentrei nesse papel que é meio dual, né? Eu tenho um trabalho que é realmente suportar o CEO Latam no processo de crescimento da empresa no Brasil, através de um processo mesmo de ventures, né? Onde a gente constrói novas oportunidades de crescimento, novos negócios. A gente tem um hub onde a gente lança novos produtos. E também, junto com o Rafa, olhando para toda essa questão de estratégia de crescimento e transformação por meio de tecnologia, dados, soluções digitais, né? Então, a gente tem muitas coisas acontecendo, né? Olhando para Brasil, México e Latam no geral. Mas México e Brasil é onde a gente tem os nossos escritórios. E então, a gente tem olhado para isso desde então e tem sido uma jornada bem interessante. Show. Imagina o tamanho dos desafios, né? Legal. Alguns. Bom, pessoal, obrigado. Um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. E é indiscutível, né, que as marcas e os eventos de vocês são extremamente populares e conhecidos, principalmente nos segmentos de mercado que eles pertencem. Mas, às vezes, as pessoas não conhecem muito da Informa, né? Que é realmente quem está por trás e faz acontecer. Vocês poderiam trazer alguns big numbers da Informa Markets para... Claro. Tamanho de vocês, né? Para a gente ter uma noção da amplitude. Tá, ok. Vou bater uma bola aqui, então, com o Rafa. Vou falando algumas coisas e você vai trazendo aí o que eu, eventualmente, não trouxer de importante. Bom, a Informa é um grupo inglês listado na Bolsa de Londres, né? Basicamente, a gente tem 3 grandes unidades, né? Geradoras de receita, digamos assim. A gente tem essa parte de eventos. A parte de eventos ela se divide em 3 grandes grupos. Eventos que são mais transacionais, como a gente chama, que são os grandes feiras, né? Que é a maior parte do nosso negócio no Brasil. A gente tem uma parte mais focada em conteúdo, são grandes conferências. Isso acaba sendo bastante difícil até de diferenciar, porque muitas vezes grandes conferências também têm áreas de exibição bem grandes. E a gente tem uma outra divisão que é bem recente, que está relacionada a gente chama de Informa Festivals, né? São grandes eventos que têm uma orientação para profissionais, né, e empresas, mas com essa pegada mais de festivalização. Fora isso, a Informa também tem serviços digitais. A gente tem uma operação, inclusive com capital aberto, nos Estados Unidos, né? Uma empresa chamada Informa Tech Target. Né? É um negócio onde a gente trabalha na geração de demanda, geração de oportunidades, leads, né? Qualificação de leads. Então, é uma operação muito focada em dados e digital, usando mídia também para isso, e intenção de compra, né? Por parte dos players de tecnologia. E a gente tem uma divisão de publicações acadêmicas, né? Então, são como grupo, né? Então, quando você desce para a questão de eventos, a Informa é o líder global, né? Neste mercado de eventos e serviços de marketing. Foco muito grande em B2B, em mercados especializados. A gente está presente em muitas indústrias diferentes, né? Desde saúde, a energia, a alimentos, a indústria farmacêutica, beleza, enfim, são muitos mercados. A gente tem
escritório e eventos em mais de 30 países, né? São mais de 14 mil colaboradores. Olhando para o cenário brasileiro, nós temos também aqui mais de 22 marcas, em Latam são mais de 35 marcas. Líderes de mercado, acho que é uma coisa que a gente se orgulha muito de ficar sempre atento a onde estão esses movimentos, quais são os mercados que podem trazer mais oportunidades, onde a gente pode impactar mais as comunidades empresariais. Então, acho que esse é um pouco aqui do que a gente faz. Eu não sei se o Rafa vai se lembrar agora de quantos mil profissionais, de alguma forma, fazem parte dos nossos eventos em termos de audiência, mas em termos de clientes, são mais de, provavelmente, cerca de 10 mil empresas que participam como expositores, patrocinadores ali dos nossos eventos na América Latina. Em audiência, a gente deve trazer em torno de 800, quase 1 milhão de pessoas para os eventos só do Brasil. Se a gente colocar México, Latam, a gente com certeza passa de 1 milhão de pessoas que se envolvem nessas 35, 40 marcas que a gente possui. Sem mencionar os canais de conteúdo, né? Que a gente tem também um trabalho bem forte nisso. Essa parte de consumo de conteúdos, de canais de conteúdo, webinars e outros conteúdos que não são os eventos propriamente ditos. Então, legal. Se a gente colocar esse público, daí com certeza a gente mais do que dobra esse número, com certeza. E quais são as marcas mais conhecidas de vocês, as líderes de mercado? Rapidamente. Bom, o fato de a gente ter liderança na maioria dos setores que a gente atua, então as grandes marcas de cada setor acaba passando pelas marcas que a gente tem. Então a gente vai para saúde, hospitalar é o maior evento provavelmente da América Latina de saúde. Se a gente vai para agronegócio, a AgriShow está entre os maiores do mundo também, quando fala de agronegócio. Se a gente olha para food service, a FISPAL, reconhecidamente, eu acho que quase 35, 36 edições, é o maior evento do setor. Se a gente começa a olhar para tecnologia, a gente tem o Futuricom e Telecom, que também é um bastião assim, no setor quando olha para isso. Então, acaba que para cada macro setor que a gente atua, as marcas líderes, a gente está ali pelo menos no top 3, vamos dizer assim. E um ponto interessante que o Rodrigo comentou é que a gente é a maior empresa do mundo nesse sentido. A gente está aberto em Londres, a gente é uma das 50 maiores empresas de Londres, né? Não só está aberta na Bolsa de Londres, como é uma das 50 maiores da Bolsa. E no Brasil também a gente é o maior grupo de eventos. E eu acredito que nos Estados Unidos a gente também seja o maior. Então a gente é maior globalmente e regionalmente também a gente tem essa mesma característica de ser um grupo muito forte, apesar de normalmente a gente não falar da marca Informa ou Informa Markets ou as subdivisões que a gente tem. A gente fala assim, eu conheço a AgriShow, mas não sabia da Informa. Eu conheço a FISPAL, mas não conhecia a Informa. Sim. Isso é bem comum. E acho que é algo que a gente tem um programa agora de crescimento para os próximos 4 anos, chamado One Informa, que é justamente um dos pilares desse plano de crescimento, está relacionado a como é que a gente consegue trazer um pouco mais à tona, né, e adequadamente a marca Informa, para que as pessoas consigam também reconhecer que a gente está por trás e tem um nível de confiabilidade que é superior. E a gente também costuma colocar, a gente falou um pouco sobre tamanho, né? Mas no final do dia o que importa mais para a gente é ser o melhor, não o maior. Então acho que é isso que nos move acima de tudo, porque o tamanho eu acho que ele é muito importante para o nosso tipo de negócio, porque ele nos dá a escala que nos permite fazer coisas diferentes. Alcance. Tá? E sem dúvida alguma a gente tem investido muito. E são coisas que eventualmente empresas que não têm essa mesma escala teriam dificuldade de capturar essas oportunidades. Então, o mais importante para nós é construir esse valor para os clientes. Né? Até pegando esse gancho, me lembrei que vocês compartilharam o slogan, né, da Informa, que é fazer conexões, não é isso? A missão da Informa, no fim, não é promover feiras, né? É promover encontros, né, conexões. Mais do que fazer feiras hoje é um dos meios que a gente encontra para conectar compradores e vendedores. Então, acho que a Informa tem esse viés de ser o middleware entre
Você quer acionar mercado, você quer encontrar pessoas, você quer mostrar seu produto, você quer lançar tecnologia, você quer definir trending topics, e você quer chegar nessas pessoas, e as pessoas querem encontrar soluções, encontrar fornecedores também. Então, a Informa cria esse ambiente, hoje principalmente fisicamente, mas cada vez mais com essas camadas digitais, entendendo que negócios não acontecem só durante os 5 dias de evento, durante os 3 dias de evento. O negócio acontece o ano todo. Então, como que a Informa começa a conectar esse buy-side e esse sell-side durante um período maior do que o período de evento. Então, acho que é isso que a gente também vem perseguindo, se posicionar enquanto negócio. Perfeito. E aí, pessoal, assim, vocês comentaram sobre a atuação no México, Latam, né? E quando aí vocês expõem, né, que um dos objetivos da Informa é serem líderes nos segmentos, né, nos mercados que vocês se propõem, o quanto que a parte cultural muda, né? Então, assim, o quanto ser Latam é um desafio para vocês, isso impacta muito ou é praticamente o mesmo business no mundo todo? Enfim. Complementando a pergunta, né, eu acho que além do desafio de adaptação cultural, né, de cada país, eu imagino que fazer um evento no México tenha particularidades diferentes do que fazer um evento no Brasil. Mas vocês ainda têm um adicional que são segmentos completamente distintos, né, do tipo saúde, alimentos, indústria moveleira. Então, como que vocês trabalham esse desafio da personalização, respeitando, né, as particularidades culturais e de cada segmento? Eu acho que eu vou adicionar alguns outros pontos nesse desafio. Assim. Eu acho que a Informa é um grupo que está muito focado em crescimento. Nosso objetivo é esse. Né? A gente tem esse programa One Informa, que também, mais uma vez, vem para construir isso. E aí, boa parte deste crescimento ao longo dos últimos anos e décadas foi construído através de aquisições. E este processo, evidentemente, deixa algumas marcas, né, ao longo do tempo, faz parte do jogo. E, claro, você vai mudando, tem contextos e conhecimentos diferentes, então isso também agrega componentes, né, que trazem desafios. Além dos culturais, além de estar em diversos mercados, você acaba trazendo pessoas que tinham tecnologias, que é um legado, né, tecnológico, práticas de negócio, processos diferentes, e você precisa encontrar um caminho comum e, como ser humano, a gente acaba sempre entendendo que o que a gente faz tá tudo certo. É o melhor, né? Exatamente. E aí você, nesse processo de transformação, você acaba tendo que desafiar essas coisas e levar as pessoas a fazerem de uma maneira que não é o que elas estão acostumadas, ou pelo menos não era o que elas acreditavam. Realmente, eu acho que o processo cultural, de uma maneira geral, você acaba conhecendo. Existem características realmente por essa nossa fragmentação. Né? Se você considerar que a gente tem 22 eventos, boa parte deles são de mercados diferentes no Brasil. Uhum. Né? Tem alguns que são similares, mas a boa parte é diferente. Então, você tem comunidades empresariais, né, perfis setoriais distintos, e você precisa encontrar ali um fio condutor para todo mundo. Então, isso traz discussões, e esses desafios são sempre maiores para quem está imerso. Né? A gente está, às vezes, de fora, e a gente gosta muito de olhar, quando a gente está falando especialmente de tecnologia, a gente olha muito para essa questão de tecnologia que está impactando diretamente o cliente, e as tecnologias internas, onde a gente olha a produtividade, eficiência, né? Melhoria também da performance dos indivíduos. E aí você precisa olhar para processos antes disso, olhar para jornadas, e aí isso entra realmente... tem um papel de discussão muito grande, porque você precisa questionar estas coisas muitas vezes, e por o bem comum você precisa deixar de fazer certas coisas. Então, acho que isso é um desafio também, que a parte do cultural eu agregaria. Eu acho que é algo que realmente a gente sente na veia, especialmente nesses momentos de transformação. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é interessante. Funcionalmente, quando você olha de fora, parece que é muito fácil você clonar eventos. Então, você pega, sei lá, Hospitalar é enorme aqui no Brasil, vou para o México, lanço um Hospitalar lá, porque o mercado também precisa. Eu tenho, sei lá, o Brasil Wind Power aqui, um evento de energia, vou levar. Então, esse processo de clonar evento
em outros lugares, que eu já tenho liderança aqui, seja com um nome ou uma marca, num primeiro momento, fala assim, pô, faz todo sentido, vou levar o BWP para lá, todas as 20 marcas que são fortes aqui, eu vou fazer as 20 marcas no México, depois eu vou fazer essas 20 marcas na Colômbia e vou construir. Mas quando você dá um zoom in em entregar, não só a questão cultural, eu acho que a gente esbarra em questões legais, políticas. Então, a gente tem uma série de eventos muito fortes no Brasil, que olhando para o mercado de energia renovável, e que, na teoria, faria muito sentido também no México. Agora, quando você vai para o México, existe um movimento político lá que desincentiva o uso de energia renovável. E, então, não adianta você querer lançar este mesmo evento, por mais que faça sentido, por mais que o país tenha estrutura para atender, e talvez tenha até demanda, existe um processo político, organizacional que interfere. Então, de fora parece muito simples, dá para clonar, utiliza a força que a gente já tem aqui, leva para lá. A gente é dono do maior evento de saúde em Dubai, então vamos fazer também essa versão Miami, vamos fazer essa versão Colômbia, vamos fazer a versão Chile. E quando você entra no detalhe, entende um pouco mais do país, das condições de saúde, como está a organização, fala, não é tão simples você fazer esse processo. E aí eu acho que entra esse skill de entender e de ter pessoas localmente, que entendem localmente, que são lideranças locais na construção dessas marcas. Acho que sim, a gente ganha espaço, a gente tem uma via rápida de entender o que dá certo aqui, tentar clonar, mas quando você vai lá, eu acho que tem todo um ambiente e um trabalho bem diferente para fazer e aumenta bastante a dificuldade de algo que, na teoria, poderia ser fácil. Eu acho que eu só adicionaria um ponto que é importante que o Rafa mencionou. A forma como a gente se organiza para evidentemente, superar esses desafios. A gente tem um modelo operacional onde a gente especializa times. Então, os times são realmente dedicados aos mercados onde a gente atua, né? Então, tem um time para estar olhando o mercado de healthcare, tem um time que está olhando o mercado de alimentos e bebidas. A gente entende que essa é a melhor abordagem para que você consiga ter profundidade setorial e, ao mesmo tempo, consiga entender os nuances, construir as relações necessárias. E, claro, existem uma série de times que são mais horizontais e muitas vezes existem membros desses times que estão 100% alocados, né, dentro dessas estruturas especializadas, mas é a forma como a gente entende que é mais relevante para o mercado e onde a gente pode gerar mais valor para os nossos clientes. É legal. Acho que é legal comentar isso porque normalmente a empresa tem essas estruturas horizontais, né? Então eu tenho um time de marketing, eu tenho um time comercial, né? E é da empresa como um todo, né? E a Informa não, eu tenho o time dos produtos, né? Das marcas para trazer esse viés especialista, né? Você vai focar no segmento, no mercado. E, pessoal, queria entrar um pouquinho na questão de desafios, né? A gente recentemente teve a oportunidade de entrar no mundo agro, né? E no agro você vai falar das revoluções do agro, né? Quais foram os momentos que mudaram. E vocês, né, tendo passado já 20 anos, né, no segmento, né, no setor de feiras e eventos, esse é um setor que passou por alguns momentos marcantes, né, assim, que marcaram a história, grandes mudanças, desafios, né, que vocês tenham passado, e até entrando um pouco no hoje, né? Então, quando vocês pensam nos maiores desafios que vocês têm hoje, né, quais são eles, né, quais são as grandes missões de vocês? Ok, vou deixar o Rafa aí seguir. Tentando dar um viés de tecnologia, eu acredito que a gente tem bastante desafio em mudança comportamental. Indiscutivelmente, tecnologia, ela facilita, acelera o processo de geração de negócio, de conexão, mas os setores, de modo geral, ainda se conectam de maneira muito física, humanizada, e é por isso que os eventos são tão fortes, mesmo pós-pandemia, onde a gente teve um movimento de digitalização muito forte num primeiro momento. No primeiro instante que as pessoas puderam se conectar e estar em eventos, nossos eventos, 99% deles, teve recorde de visitação, recorde de participação. Então, as pessoas querem estar presencialmente ali e querem se conectar. Então, acho que tem um desafio de tecnologia em como que a gente entrega a tecnologia e aciona ela para que as pessoas mudem o comportamento
de se conectar, de realizar negócios. Acho que tem um movimento da geração Z chegando no mercado de trabalho e que tem menos essa necessidade de humana, assim, de estar... Tete a tete. Tete a tete, né? Eu falo que minha avó pede pizza pelo iFood. Ela não quer mais ligar e falar com ninguém. Então, acho que naturalmente as pessoas saem de uma relação mais de pegar no telefone, falar, ter contato e ir para a tecnologia. Então, acho que a gente também precisa entrar. Mas olhando o Latam, existe um desafio de você entender que tecnologia que funciona para todos os lugares, né? A gente tem uma solução super bacana com o WhatsApp aqui. E aí, naturalmente, falaria, vamos levar para o México a mesma solução. Tá, mas o WhatsApp é utilizado lá? Ou eles usam mais SMS? Ou é Telegram? Então, eu acho que, com viés de tecnologia especialmente, pensar soluções que mudem o comportamento das pessoas e que também se adapte às realidades de cada micronegócio. Acho que aqui tem um dos grandes desafios, pelo menos da área de tecnologia, olhando para os eventos, é como que eu começo a colocar esses produtos, mudando o comportamento e, consequentemente, como que eu começo a demonstrar valor desses produtos para que a gente possa começar a fazer um shift de investimento também para a tecnologia e não só para o que a gente chama de metro quadrado. Eu quero uma área, quero um stand maior, quero construir um stand maior para mostrar a força. E, às vezes, a tecnologia conseguiria te entregar isso de uma outra forma. Então, acho que tem um grande desafio do setor em transformar como que as pessoas se relacionam. E se moldando às novas tendências. Né? Exato. Eu acho que eu vou na mesma linha do Rafa, tentando olhar para esse viés de tecnologia, mas não tem como a gente também não abordar a relevância que dados e AI vão jogar. E aí eu acho que cada um, pelo menos na minha cabeça, eu acabo trabalhando muito com a questão, tem teses aqui, né? A gente vai trabalhar com essas teses, essas hipóteses, e a gente vai precisar validá-las ao longo do caminho. Eu acho que a gente tem, e eu digo isso de uma maneira até... infelizmente, a gente não tem muita gente no mercado de eventos olhando para a tecnologia da maneira apropriada, pelo menos da forma como a gente imagina, e eu estou falando aqui do âmbito local. O âmbito global, eu acho que tem players que a gente consegue entender e analisar, e inclusive se inspirar. Mas eu acho que no âmbito local, infelizmente, eu não vejo tantas iniciativas. Eu conheço, sim, algumas muito interessantes, empreendedores, né, empresas que tomaram a frente e fazem coisas muito legais. Eu acho que a tecnologia, sem dúvida alguma, vai ter um papel... Já tem, na minha opinião. Muitas vezes a gente não percebe, mas ela já tem. E vai ter cada vez mais. Eu imagino que as grandes... Não tem como a gente fugir também de falar, né? Quando a gente olha o nosso negócio, a gente divide ele muito entre... O Rafa falou anteriormente em buy side e sell side, né? São grandes públicos, são as empresas que patrocinam, expõem, as empresas que constroem a nossa audiência, seja ela para visitar um evento ou para participar de um congresso ou algum conteúdo que a gente constrói junto a um evento nosso. E aí, evidentemente, tem outros públicos, tem speakers, tem autoridades políticas, públicas, tem as próprias equipes, né? Mas a gente tem um foco muito grande em entender como é que a gente gera valor para estas pessoas e como é que a gente consegue caminhar para uma personalização dessas jornadas, como é que a gente consegue olhar dados. E acho que aqui a gente tem realmente uma oportunidade muito grande, porque essa nosso acesso, né, ao first party data é algo que é algo bastante importante para a gente conseguir segmentar, customizar e gerar valor para essas pessoas. Então, eu vejo um caminho onde a gente vai continuar investindo em tecnologia e soluções e produtos digitais e dados para levar os eventos para um próximo nível de entrega, né, para estas pessoas que, como o Rafa também já mencionou, a gente entende que na medida em que a sociedade se torna mais digital, e esse termo, eu acho que ele é um termo que para a geração Z, por exemplo, ele não existe, porque ele já está imerso naquilo, né? É a mesma coisa você olhar para alguns segmentos. Se você olhar, por exemplo, para instituições financeiras, bancos, né? A tecnologia é algo que
é o setor, não é mais um paralelo. Então, eu acho que a gente tende a ir para um caminho como este. Tem uma trajetória longa ainda, sinceramente. No nosso caso, de bastante investimento, a gente vem fazendo muitas coisas e nós temos um estilo de não falar tanto e fazer mais do que ficar anunciando as coisas. Então, a gente vai lançando iniciativas, produtos, trazendo coisas de uma maneira progressiva e olhando para essa questão da jornada desses usuários. Então, dentro disso tudo, para mim, o grande desafio, embora existam muitos outros desafios de construir essas teses, testar, desenvolver produtos, o grande desafio que a gente encontra, para mim, é a adoção. Porque você precisa fazer essas coisas e as pessoas precisam entender valor nelas. E aí entra a questão de conflitos geracionais, conflitos de papéis dentro da organização, conflitos entre onde as pessoas conseguem realmente gerar valor. E cada vez mais que o mundo se torna super conectado, AI, a gente está falando de Gen AI de uma maneira super intensa agora, em todos os cantos, né? Eu acho que a gente precisa entender também que essa questão humana vai ser muito importante. Quanto mais digital, mais isolamento, você precisa ter esses momentos, mas esses momentos precisam realmente agregar valor. E aí a gente... Aí que está o desafio. Aí é que está o desafio. Eu acho que Gen AI, que é, para alguns hoje, o grande bicho-papão, né? Sim. Quando você fala em geração de conteúdo, canais de conteúdo, que o Google deixa de enviar as pessoas para o canal, porque ele responde já ali na parte de insights. O GPT analisa um monte de coisa e traz respostas para você. Eu acho que o setor de eventos, de modo geral, ele é acelerado com isso. Então, acho que não é ruim. Porque, no fundo, a gente constrói first party data. Então, eu consigo saber quem visitou meu evento, que stands que ele visitou, que produto que ele estava procurando, que newsletter que ele acessou minha, que post no meu canal de conteúdo ele acessou. E a gente consegue ter um timing de compra que talvez o Google não consiga, porque ele não tem acesso a esse tipo de informação que a gente consegue gerar. Então, eu acho que... Enquanto tem muita gente falando, o que vai acontecer agora com Generative AI, como que o meu negócio vai ser impactado, eu acho que a gente é alimentado por isso e vai favorecer e enriquecer ainda mais o que a gente tem de first party data. E por isso a importância de a gente estruturar CDP, estruturar produto e criar possibilidade de como que eu oferto para o meu cliente toda essa massa de dados, insights e informações que eu tenho. E não só para o meu cliente expositor, né, o que está querendo vender, mas como eu também sou esse centro de excelência e de conhecimento para a audiência especializada do mercado que está procurando solução, produto, serviço, trend topics. Olhar para a Informa, para cada uma das marcas da Informa, vai ser o divisor de água, enquanto a Generative AI pasteuriza tudo, olha para todas as coisas, a gente vai ser muito especializado. E eu acho que tem um valor especial. Eu estava, essa semana passada, fazendo uma pesquisa sobre a Disney. Estou planejando uma viagem com a minha família. E aí eu falei, minha filha é pequena, que parque que faz sentido eu ir? Será que faz sentido? Ok, o Magic Kingdom é o que todo mundo tem que ir. Mas faz sentido eu ir no... Epcot. Não é Epcot, ou não? Faz sentido eu ir no Universal com ela, ou não? No passado, eu faria o quê? Eu gastaria uma noite acessando todos os canais, todos os posts, acessando dezenas de vídeos no YouTube. Falar, esse cara falou tal coisa, esse aqui falou tal coisa, esse aqui falou tal coisa, esse aqui falou tal coisa. Aí eu consigo hoje ir no GPT, explicar um contexto, e ele me traz um monte de informação que ele analisou todos esses dados. De modo genérico, eu deixei de gerar um monte de view, um monte de clique, mas ao mesmo tempo... Quem que vai me ajudar a construir o roteiro e eu vou achar uma agência, eu vou achar uma empresa. E se eu tivesse um evento falando, olha, como que você organiza a sua ida para lá e eu achasse uma empresa, hoje eu iria atrás disso para facilitar todo o meu acesso. Então, acho que, levando para o universo B2B, num primeiro momento, o Google, o GPT, o Gemini vai trazer alguma resposta pasteurizada para você. Quando eu precisar decidir quem é o parceiro de tecnologia, qual que é a solução que eu vou usar,
não vai ser com base numa discussão pasteurizada. Eu vou tentar entender dentro daquele setor quem são os big players, quais são os trend topics, para onde o mercado está se movimentando. E acho que a IA vai dar a luz da direção e a gente vai sempre precisar de autoridades. Nesse sentido, eu acho que as nossas marcas tendem a ser autoridades por ter first party data, por ter acesso a esse ambiente mais controlado. Legal. Bom, pegando o gancho, né, no tema que vocês estão falando muito de experiência do cliente, vocês teriam algum case, alguma iniciativa que vocês já estão implementando o uso de AI de dados para personalizar e ter dados cada vez mais sofisticados a respeito dos visitantes, dos expositores e oferecer isso para os clientes de vocês? Poxa, eu acho que a gente tem olhado para muita coisa sobre isso, né? Eu vou entrar no tópico e vou deixar o Rafa depois complementar. Acho que uma das coisas que a gente tem feito é a questão da própria implementação de uma CDP, né? Olhando para essa questão de dados, para melhorar a segmentação, para conseguir melhorar as nossas capacidades também de marketing. Acho que a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né? A gente tem uma área de dados estruturada no Brasil, mas também com um relacionamento muito grande com a área global, o que a gente chama de Iris. A empresa adotou um nome para essa área. Então, a partir dali, a gente tem construído muitas coisas relacionadas a como melhorar essa segmentação, como entender melhor as experiências no nível individual. E a gente também tem um viés muito grande de desenvolver produtos. Tá? Produtos que são complementares a essa jornada dos nossos clientes no ciclo, seja ele uma audiência de algum dos nossos eventos, seja ele um expositor, patrocinador nosso. A gente olha muito como é que a gente pode contribuir para essa jornada. Porque ele vai participar de um evento, mas não ele precisa continuar dizendo que ele vai ao evento, que ele vai lançar um produto. Ele precisa chamar a atenção, por exemplo, para o stand dele. Mas ele também precisa conhecer, eventualmente, pessoas que têm um perfil super parecido, né, com o cliente que ele gostaria de obter e que muitas vezes estão passando próximo dele e ele não tem a menor ideia e, ao mesmo tempo, é um potencial... O profissional pode estar procurando, né, o que ele tem a oferecer, porque às vezes a gente esquece que isso é bidirecional, né? É o matchmaking. Exato. Então a gente olha isso com bastante atenção e a gente está construindo já há bastante tempo algo nesse sentido e a gente tem um pipeline muito grande de iniciativas relacionadas a isso, mas eu vou deixar o Rafa colocar aí um pouco mais de contexto e informação nisso. Acho que a gente tem trabalhado na construção de soluções usando o IA. Essa mais específica que o Rodrigo comentou, eu acho que tem um viés muito legal, porque os nossos eventos, sei lá, tem 600, 800, 1000 marcas. E, segundo pesquisas, as pessoas, quando estão procurando um serviço ou um produto, visita 5, 6 expositores. Eu tenho, sei lá, 50 vendendo o mesmo produto. Então, a gente identificou uma oportunidade que eu tenho um cliente que quer comprar, que está no timing, mas ele não tem energia para visitar e para ter a mesma conversa com 25 expositores. Então, ele tem, normalmente, 2, 3 marcas que ele tem de cabeça, que tem aquela solução. E ele faz ali um round robin, vai passeando ali nos corredores, vê alguma coisa e conecta. Então, a gente entendeu que se eu conseguir entender o perfil que o meu expositor está precisando de cliente, eu consigo olhar para toda a minha audiência e ver quem são essas pessoas e criar um lookalike do perfil ideal dele. Então, esse é um produto que a gente tem trabalhado. Eu acho que tem oportunidades de a gente trabalhar pré-vendas, para trabalhar agentes autônomos, mas tem um post que o Rodrigo compartilhou comigo, sei lá, um mês e pouco, que fala que na corrida do ouro venda mapas e não paz. E eles fazem um paralelo como durante a corrida do ouro, o Reino Unido ali construía mapas, vendia navios e não paz mais rápidas. Então, eu acho que neste momento que a gente está vivendo com a IA,
tá todo mundo falando, não, eu tenho um agente que faz isso, eu tenho um agente que faz aquilo. E basicamente é um prompt conectado no GPT ou numa outra ferramenta, e ele te entrega uma solução revendendo o spread do custo dos tokens que tem para aquilo acontecer. E ok, isso tem seu valor, é indiscutível. Mas eu, com o olhar de tecnologia, eu tenho muita dificuldade em aceitar contratar um serviço que é basicamente um middleware de alguém que escreveu um texto e... então, eu acho que o que a gente tem perseguido é onde que eu consigo olhar com inteligência artificial, mas que eu entregue mapa para os meus clientes, para ele chegar nos clientes. Mais do que falar assim, agora você vai fazer mais com menos, agora você vai falar com... Eu tenho, sei lá, a área comercial de uma empresa que está lá, tem 30 vendedores. Eu entregar 2.000 leads para eles, não tem valor. Eu preciso entregar os 30 que vai, de fato, ter alto poder de capacidade de fechamento. Então, construir soluções só para acelerar e falar, você vai falar com mais leads mais rapidamente, eu vou colocar alguém para fakear um vendedor aqui, conversar e fazer uma pré-seleção, eu acho que é muito simples. Eu acho que é usar um canhão para matar uma formiga. Eu acho que onde tem grande oportunidade como que eu olho para esses 2.000 leads aqui, eu falo, quem que você tem que falar agora? Quem está no time de comprar agora e comprar de você, porque você tem uma representação em Recife e ele está procurando uma expansão de planta para o Recife. Esse tipo de solução eu acho que faz muito mais sentido e eu acho que é mais neste sentido que a gente está tentando achar soluções que entreguem caminhos mais do que simplesmente um commodity. Qualquer um pode entregar uma pá melhor para você. Mas quando eu uso o meu first party data, o meu entendimento daquela audiência, quando eu conecto todos esses touch points, todos esses insights dentro de uma CDP e transformo isso num produto, aí eu acho que a gente faz Aí eu acho que é a diferença de você comprar uma pá maior e de você saber exatamente onde cavar. Você está pavimentando uma estrada que vai dar para fazer milhares de coisas depois, né? Genial. E gostei muito, pessoal, quando vocês comentaram que acho que um dos grandes desafios da inovação é timing, né? Porque a gente vê os movimentos, mas o quanto de energia colocar no movimento certo, no momento certo, e daí entra a questão de adoção, né? Então, eu lembro que no pós-pandemia ali, tinha uma tendência muito forte ali da visão do metaverso, né? Então, assim, a gente não vai ter mais relações físicas, né? Nem me fala disso, né? Eu era muito curioso, né? Então, até a Build mesmo, a gente criou o nosso escritório virtual. Aí tinha uns bonequinhos, como que chamava a ferramenta? Você vai lembrar? Gartner? Não. Eu não lembro agora. Mas aí tinha salas, aí tinha os bonequinhos das pessoas, e você sabia onde que as pessoas estavam naquelas salas. Você se aproximava, o microfone já estava aberto. Então, assim, essa virtualização, né, do mundo, né, para relações virtuais. O próprio Mark Zuckerberg errou feio nessa aposta, né? Então, ele fez all-in, né? Fez all-in. Então, o timing é impressionante, né? O quanto que, às vezes... E daí entra um pouco a questão do hype, né? Não, agora não vai ter mais relações. E vocês falarem que no pós-pandemia vocês bateram os recordes, né? Das feiras. Então, a gente ainda vive... o mundo ainda tem uma geração que é física, né? Ela quer fazer o tete-a-tete, ela quer ter essas relações. Por mais que, inevitavelmente, pensando em gerações, a gente está caminhando por uma geração cada vez mais virtual, mais digital. Há 100 anos atrás não existia tecnologias digitais, né? E hoje, cada dia que passa, a gente digitaliza alguma relação, né? Então, a questão do iFood, né? Ninguém mais liga, banco, né? Não existe mais. Então, assim, hoje, nem supermercado mais eu tenho ido, né? A pandemia me ensinou, assim, é quase um hobby, né? Não, vou passear hoje no supermercado. Mas eu adoro ir pro supermercado, eu tenho um processo, eu vou pro último corredor, Até terapia, né? Que é algo sempre... Foi considerado muito íntimo, né? Tá sendo agora virtualizado. Virtualizada, então... Não só virtualizada, como... generativizada, né? Tem bastante gente fazendo terapia com o GPT e colocando o problema. Sim. Eu vi até um caso recente de... Não, eu vi um pessoal falando que o GPT tá falando para as pessoas pararem de tomar remédio controlado e eles estavam tendo uma discussão porque
no fundo, ele não tem contexto que aquela pessoa precisa de fato do remédio. E as pessoas estão parando de tomar porque ela acredita que ela conversou ali 5 minutos com um prompt e ele falou, não, você não precisa desse remédio, você precisa tomar mais sol. Fazer exercícios. E é tipo um psicopata. Então, assim, é uma mudança que a gente vem sofrendo, assim. Então, falar de timing é algo muito desafiador, né? Então, quando alguém tem uma pasta como transformação digital, né? Digital Strategies, entender o timing, né? Como que a gente vai ter a adoção disso, saber acertar, né, as apostas ali, né? Isso envolve priorização. E uma vez que exista essa iniciativa, eu acho que um outro desafio que a gente enxerga muito, né, dentro de grandes empresas, dentro dos nossos clientes, é a questão de quão complexo é viabilizar esses projetos, né? Então, durante bastante tempo a gente não, é um desenvolvedor de software, né? Eu preciso colocar um dev ali e ele vai resolver. E cada vez mais a gente tem entendido que não, assim, a gente precisa ter um time cada vez mais multidisciplinar, múltiplos especialistas, a gente tem que ter uma metodologia, a gente tem que ser um time engajado, coordenado. Aí vai entrar a questão de squads de tecnologia, né? E queria saber um pouco de vocês, como que vocês enxergam isso, porque uma coisa é a estratégia da inovação, outra coisa é o desenvolvimento, a viabilização, a execução disso, né? Eu acho que você colocou bastante aí do que eu particularmente acredito, né? Dessa multidisciplinaridade, né? Da gente conseguir construir squads olhando para a execução, né? Do que a gente precisa fazer. Acho que é bastante importante a gente conseguir ter todos esses elementos na mesa, né? Especialmente a gente que está olhando muito para os pilares de desenvolvimento e crescimento, e aqui, sem dúvida alguma, olha para desenvolver produtos ou melhorar produtos. A gente olha para a experiência do cliente, então aqui é um outro viés, e a gente olha para a questão de produtividade e eficiência. Então são 3 grandes coisas que para a gente norteiam aquilo que a gente precisa executar. Nesse sentido, definitivamente não se trata de ter só profissionais de desenvolvimento, porque você não vai conseguir atender todas as necessidades. Você precisa ter pessoas com diferentes conhecimentos e, inclusive, com diferentes experiências para se conectar. E aí entra um elemento particular, na minha opinião, até para quem não é uma empresa de tecnologia, né? Nós fazemos uso da tecnologia, mas ela está a serviço da nossa estratégia corporativa, onde a gente vai e a partir daí você tem elementos que atravessam essa estratégia, que é a tecnologia, dados, AI, né? Desenvolvimento de pessoas, etc. Então, para nós também é muito importante você ter essa capacidade empática de se conectar com esses times, entender o que é dor para eles e construir aquilo que faz sentido para aquelas diversas comunidades empresariais onde a gente atua. Então, a gente tem trabalhado desta maneira, né? A gente tem pessoas de diferentes gerações, diferentes experiências, a gente tem parcerias que estabelecem isso também conosco, mas fundamentalmente a gente tem esse viés de até a Informa tem isso muito, muito forte dentro do seu padrão cultural, né? A gente entende que sem essa construção multidisciplinar é impossível, né? É impossível você ter um bom produto se você não tiver um olhar adequado para o design dele, né? Para a experiência do usuário, para olhar enfim, a parte de infra. A gente tem N casos e acho que cada vez mais a gente entende que você construir algo, uma maneira onde você tenha múltiplas pessoas se unindo, com certeza vai produzir mais resultados do que você pasteurizar a maneira como você olha só com um viés de desenvolvimento, pronto, acabou. Está entregue, próximo. Tech por tech. E aí é sempre olhando essa questão, não é projeto, é produto, e como é que você constrói isso. Eu acho que o programador é a última milha de uma jornada muito mais longa, assim. Acho que antigamente você tinha um programador entrando no primeiro momento. Primeiro ele é a última milha, é o último pedacinho de uma jornada, conectando com pandemia, né? Quando a gente entrou na pandemia, eu lembro que a gente falou, olha, vai ser 15 dias, a gente volta daqui a 15 dias, foi ali no comecinho de março.
Mas na mesma semana a gente teve uma reunião e a gente falou assim, olha, não vai ser 15 dias. O que a gente vai fazer? Precisamos achar uma solução de tecnologia. E eu lembro que a gente começou a conversar e muita gente já estava falando de metaverso, vamos criar os bonequinhos. A gente fez reuniões com dezenas de fornecedores que, olha, eu tenho aqui o stand virtual, você vai poder entrar. Aí eu consigo fazer 2 andares, você consegue subir pela escada, e aí você entra no hall de palestra. E aí a gente, antes de falar com o desenvolvedor, a gente sentou com um time multidisciplinar, a gente olhou pesquisa dos últimos 3, 4 anos na época. A gente olhou mais de 100 pesquisas que a gente tinha feito nos nossos eventos. E a gente entendeu que eventos têm 3 grandes pilares que definem um evento, e eu acredito que eles funcionem até hoje. Não só no período de pandemia, né? Então, geração de negócios é um dos pilares. Conhecimento, e aqui conhecimento entra curso, treinamento, congresso, arenas de conteúdo. E networking. Networking seja para você procurar emprego, seja para você conectar com amigos, com funcionários, com outras pessoas do setor. Em conhecimento também, trend topics, para onde o mercado está se movimentando. E para que essas coisas funcionassem, eu não preciso ter um bonequinho andando, eu não preciso de um videogame. E aí, quando a gente olhou a luz de tecnologia, eu falei, eu preciso de uma plataforma que seja um misto de YouTube, com Facebook, com Mercado Livre. E a gente falou, isso aqui faz sentido, porque resolve a minha necessidade de branding e de exposição de marca, resolve a minha necessidade de expor produto, resolve a minha necessidade de conteúdo. E aí depois a gente passou, sei lá, não estou muito acelerado, a gente falou, sei lá, em 30 dias a gente tinha isso mais ou menos desenhado. E aí a gente foi falar assim, agora a gente precisa de um programador para colocar isso em prática. Então, acho que de fato o programador é a última milha. Só que a importância de ter squads multidisciplinares, porque a gente vem com o papel do produto, né, principalmente do PM, que vem com um processo, mas ele não entende o que a gente faz, Então, você pode fazer um processo, você pode vir aqui, faz um discovery, coloca um monte de post-it. Agora, você precisa das pessoas que entendem do setor, entendem do mercado. E essa parceria faz com que você misture um processo que consegue fazer o Double Diamond, divergir, convergir, achar uma solução, escolher algumas coisas. E a partir desse momento, a gente fala, agora construir, aí a gente expande para o time de tecnologia. Então, acho que é indiscutível a gente precisar de um squad, mas tudo nasce com uma discussão muito mais de produto e de negócio. E ainda mais com GenAI agora, eu diria que o desenvolver está virando quase que uma commodity. O que faz diferença é processo, metodologia, associado a conhecimento de negócio e a posicionamento. Perfeito. Isso. A gente costuma sempre... uma visão que facilita, assim, o squad ele tem que ser uma ponte entre o negócio e a tecnologia, né? Então, se a gente perde uma ponta, ela desaba, né? Assim, ela tem que estar conectada intrinsecamente no negócio. Pessoal, o nosso tempo andou mais rápido do que a gente imaginava. O papo tá bom. O papo tá bom. E antes da gente entrar aqui no nosso ping-pong, nas perguntas rápidas, né? Você tinha um nome mais bonito para esse ping-pong, hein? O Lightning Round. Eu acho que a gente não pode deixar de falar, né, de um case que a gente tem muito orgulho de ter podido ajudar, né, a Informa, que foram os canais digitais, né? Então, quando a gente fala do canal Energia, né, projetos muito desafiadores, que era justamente essa questão de o que o negócio estava precisando, quais são os objetivos do negócio, como que a gente entende qual que era a versão do produto, quais que eram as oportunidades de evolução, como que a gente faz uma priorização de uma primeira versão, um roadmap de evolução, e a gente tem muito orgulho de poder ter ajudado, né, nesses projetos. E queria que vocês explicassem um pouco como que esses produtos, né, é uma estratégia de produtos digitais de vocês também, e como que produtos, né, portais de conteúdos se encaixam numa estratégia de produtos digitais da Informa, né? Bom, acho que a gente comentou antes sobre essa questão do nosso interesse e a nossa competência em dados primários, né? Se a gente olha para os eventos, a gente consegue entender o que as pessoas estão procurando, quais são os interesses, sejam dos vendedores, dos compradores. Mas o evento ele tem um período, a gente olha para ele como se ele fosse o grande momento do ano
daquela comunidade se encontrar, daquela relação. Então, a gente falou aqui um pouco sobre geração Z. Eu, particularmente, tenho... E quando eu olho para algumas coisas que acontecem em alguns eventos que são, inclusive, B2C, eu continuo acreditando que momentos experienciais relevantes continuarão da mesma forma. As pessoas vão... A gente não vai ter mais essa definição digital, porque as pessoas já nascem assim, né? Eu até uma vez assisti uma pessoa que é responsável pela transformação digital, que é uma transformação contínua da Estônia. E ela falou, não existe mais para ela, é uma pessoa na faixa etária de 30 e poucos anos. Ela falou, não existe mais essa palavra para mim. As coisas são assim. Nasci digital. Né? Nasci digital. Mas não significa que quando exista algo que realmente me impacta, eu não tenho interesse em se conectar com aquilo. Perfeito. Então, a gente continua acreditando muito nisso, de uma maneira cada vez mais intensa. A gente tem vivido e vai continuar construindo esse caminho. Então, os canais digitais, eles têm esse papel, né, de continuar ao longo do ano um trabalho nosso que é relacionado a esses 3 grandes tópicos que o Rafael trouxe, né? Conhecimento, networking e negócios. Evidentemente, ele está muito mais focado em conhecimento, em conteúdo, mas isso faz com que a gente tenha uma proximidade com aquela indústria, que a gente consiga construir um relacionamento e a partir daí você consegue culminar, né? E fazer todo um trabalho para culminar na realização do evento. Quando a gente olha na construção de produtos, eles também são parte da nossa estratégia de desenvolvimento de novas avenidas de receita. Ele tem um papel de construir audiência, de construir segmentação, de construir dados, para que a gente consiga também oferecer para os nossos clientes soluções de mídia, soluções de marketing, soluções baseadas também cada vez mais em AI, com alta segmentação. Então, ele tem um papel bastante importante para a comunidade se conectar, conhecer cada vez mais de maneira profunda, específica, e do nosso lado também para que a gente consiga continuar evoluindo nesse nossa construção de caminhos de receita digital. O ciclo de vida de canais de conteúdo associados às nossas marcas começou 10 anos atrás com uma estratégia de inbound marketing. Então, eu falava, olha, IA... na época não IA, mas vamos pensar. IA na indústria. E aí, depois eu começava a falar IA na indústria diminuindo o custo com X. Aí depois, quando chega mais perto da feira, eu falo soluções de IA que você vai encontrar na ExpoMAF. Perfeito. E aí eu fazia isso levando ele num funil para transformar ele num inscrito, para ele se credenciar no meu evento e visitar meu evento. Então eu levo visitação qualificada. De lá para cá, a gente evoluiu muito. Alguns dos nossos canais são super reconhecidos dentro do setor e a gente deixou de olhar só para essa jornada de inbound marketing e começou a ter notícias um pouco mais quentes e ter um papel. E aí eu acho que entra bastante essa ideia de como que eu monetizo ele de outras formas. E eu acho que agora com Generative AI vai passar por uma outra transformação de como que a gente... Porque page view, clique, vai diminuir muito naturalmente por conta da mudança de comportamento do nosso cliente. Então, eu acho que a gente ainda não sabe exatamente para onde esse mercado está indo, mas eu acho que ele vai passar por um outro ciclo de transformação para continuar gerando first party data, para continuar gerando visitação qualificada e reconhecimento dessas marcas e conectando com essa camada de tecnologia que vai acabar sendo natural para a audiência quando ela quiser saber sobre um setor ou feira. Um canal de relacionamento pro ano todo, junto com as comunidades, né? Mike, eu vou deixar você puxar o nosso bate-bola. Cadê a vinheta? Era ping-pong, já foi bate-bola. A gente vai decidir o nome. Rodrigo, Rafa, evento global que todo profissional deveria visitar e por quê? Eu vou citar um que é um evento novo no contexto da Informa, porque ele veio de uma aquisição global que a Informa fez, que é o Cannes Lions, né? É o principal evento do mercado de propaganda, publicidade, marketing, né? Ele é mais vasto que às vezes a gente imagina localmente, mas ele tem um alcance muito grande. O Brasil, inclusive, foi condecorado aí com diversas premiações. Foi o país eleito como
como país do ano, né? Como é um evento anual, todo ano eles acabam por eleger alguém e homenagear, e neste ano o Brasil foi homenageado. Legal. Então é um evento que tem uma característica de conteúdo muito forte, negócios, ativações, né? Que cobre toda a cidade. Então é algo que a gente está olhando com bastante atenção e que, de alguma forma, provoca a gente a fazer coisas que a gente não estava olhando. Então, acho que eu vou ficar com esse, embora a gente tenha muitos outros que eu poderia citar. Eu, fugindo um pouco dos eventos da Informa, eu gosto bastante do SXSW. Eu acho que tem uma estrutura de entrega bem parecida com o Cannes Lion, e onde você para a cidade, onde o evento sai das 8 horas comerciais, você conecta restaurantes, bares e toda a cidade para em relação ao evento. E eu acho que todo mundo tem que participar porque ele olha para a tecnologia, olha para a inovação, olha para o futuro, pro futuro tangível, né? Não é o futuro que vai acontecer daqui 10 anos, não. É o que está acontecendo agora que vai impactar o modelo de trabalho. Então, acho que SXSW é um must-have. Boa. Qual é a inovação na experiência do cliente mais disruptiva que a gente deve ver aí nos próximos anos? A minha aposta, sem dúvida alguma, e aí não é nada surpresa para ninguém, eu acho que as coisas que a gente vai conseguir fazer com AI generativa, de personalização, de customização, são incríveis. Acho que a gente está só arranhando a superfície no contexto do que a Informa faz agora. A gente vê muitas opções para o futuro, né? Imagina você, né, sei lá, a gente pode falar de qualquer mercado, mas imagina, o Rafa falou de um mercado, sei lá, de food service, eu quero montar um restaurante. Eu posso ajudá-lo de ponta a ponta a sair de lá com 100% das coisas resolvidas, né? E de uma forma proativa, que acho que essa é uma coisa que eu particularmente tenho uma questão muito presente de desconforto. A gente não é só usar a tecnologia para dizer, tá aqui, se vira e faz. Porque assim eu estou transferindo atividades para o outro lado. Eu tenho muito interesse em construir coisas que melhorem a vida das pessoas. E para isso a gente até teve uma discussão sobre isso esses dias, né? Como é que a gente constrói as nossas plataformas, os nossos serviços de maneira onde eu ajude as pessoas na vida deles de uma maneira proativa, tirando carga da mão deles, né? Para que eles não se foquem naquilo que é importante. Eu acho que a gente vai passar por uma mudança Acho que os eventos físicos eles não vão perder valor, mas uma vez que o Generative AI, tecnologia, vai pré-resolver muita coisa, eu acredito que a gente tende a mudar o formato que os eventos físicos acontecem para ter uma camada de interatividade e experiência muito maior. Então, acho que eu acho que ele vai perder um pouco o perfil transacional do evento e vai ter uma experiência mais imersiva, porque é o que a pessoa sai de casa para viver. Porque para gerar negócios, para montar business case, para conectar as pontas, eu não preciso estar lá. Eu acho que o evento vai trazer, especialmente com trabalho remoto, as pessoas querem se conectar, mas para ter uma jornada e uma experiência mais imersiva. Eu acho que a gente pode esperar bastante mudança na forma que a gente entrega os eventos físicos. Perfeito. Um livro, um podcast ou uma série que marcou sua trajetória, sua carreira? Uau, eu acho que a gente não tem como não dizer que a pandemia é um assunto bem batido, né? Mas me desculpem aos que nos ouvem e nos assistem, mas a gente sofreu na carne, então naquele momento eu consumi um livro que me ajuda bastante, né? Tem alguns, poderia citar vários aqui, mas eu vou ficar com o Dual Transformation, que é da turma ali do InnoSight, tem pegada do Clayton Christensen, né? Na questão do grande tema, né? De Job to be Done, né? A gente gosta muito de olhar nesse sentido, então é um livro que, no nosso contexto, de uma empresa que está focada em fazer o seu negócio, não é uma empresa de tecnologia, que vive essa dualidade, que precisa convencer, né, as pessoas, construir novas soluções, sem deixar de olhar o core, ele me ajudou muito a conceber as coisas ao longo do caminho. Boa. Eu gosto acho que nessa época também foi um livro que eu li nessa época e eu acho que ele continua na minha mente, naquilo que eu acredito. É o Platform Revolution. Olhando para o Network Effect, aquilo que
setor de eventos consegue conectar em todas as áreas, como que a gente constrói plataformas que conectem todos esses benefícios e ele traz um enredo muito funcional do que a gente está fazendo. Acho que conecta muito com o Dual Transformation, mas de uma maneira mais prática. Assim, eu acho que o Dual Transformation ele é mais conceitual e o Platform Revolution, acho que ele foca numa proposta de solução baseado em plataformas. Bem legal. E vou fazer uma última aqui, né? A gente falou de eventos globais, mas o Brasil tem uma relevância muito forte no mundo, né? Então, falando de feiras no Brasil, né? Quais são uma que chama muita atenção de vocês, que vocês recomendariam? Uma muito marcante para vocês. Bom, eu acho que até pela minha história profissional, acho que a gente tem eventos incríveis e eu não quero dizer que ele é o meu preferido dentro da empresa, mas como eu tive minha carreira bastante associada lá no início ao hospitalar, é evidente que fica aí uma menção especial a ela. Especial. Acho que é um evento muito bacana, que tem um ecossistema todo ali concentrado e que realmente tem um papel importante no setor. Eu fui nos últimos 3 anos e recomendo, é incrível. É impressionante, eu fui. Eu gosto da AgriShow. Eu acho que é um must-have, especialmente por, sei lá, boa parte do resultado do nosso país vem da agricultura. A AgriShow ela consegue entregar um evento que você não consegue ver em lugar nenhum. Então, ele não é no pavilhão, ele é numa fazenda, são 22 ruas, 7 avenidas de 2 quilômetros, numa área de mais de 700 mil metros quadrados, onde você vê máquina funcionando, trator, colheitadeira, a Disney do agronegócio, assim. Então, eu acho que é um evento que é uma experiência que você pode, independente de tamanho, você tem várias feiras em pavilhão, que pega o pavilhão inteiro, a área interna do pavilhão, a área externa do pavilhão. Mas quando você entende que você tem um bairro ali, que você precisa entregar um bairro inteiro, eu acho que é uma experiência única você visitar a AgriShow. Então, acho que... Perfeito. Show de bola. Pessoal, e a gente sempre gosta de fechar, né, pedindo para que vocês deixem uma mensagem final, né? Então, algo que marcou na trajetória de vocês, uma lição de vida, né, uma mensagem para quem nos ouve. Vai lá, Rafa. Acho que, conectando com esse último assunto que a gente falou, né, de pandemia, eu acho que a gente passa por todas as coisas. Vai ter situações difíceis, vai ter desafios, mas eu acho que o brasileiro, de modo geral, mas o ser humano, ele é um ser adaptável. Então, entender que quando você está passando pela dificuldade, você não pode parar, você tem que continuar para sair do outro lado. Então, eu acho que foi um período muito difícil. Pensa, especialmente para o nosso setor, que o nosso negócio era alugar salões, encher de gente o máximo possível, e a gente não poder fazer isso. Então, por um momento, você não saber quando vai voltar a fazer isso é desesperador internamente. Você tem, na época, a gente tinha, sei lá, 200 e poucos funcionários só no Brasil, mais de 10 mil no mundo, e ninguém podia realizar evento. Então, acho que é um processo de entender que vai passar, entender como a tecnologia pode te fazer movimentar. Eu acho que é um aprendizado que a gente tem que levar para todas as áreas e para todos os momentos. Vai ter altos e baixos, vales e picos, mas o ponto é que tudo passa e você vai seguir em frente. Então, O único jeito de dar errado é desistindo. é desistindo. Bacana, gostei. Bom, eu acho que eu tenho como eu disse lá no início, eu tenho esse chapéu duplo, né? Uma parte olhando para crescimento, né? Esse corporate venture, onde a gente faz coisas mais relacionadas à inovação, mais no sentido de lançar novas marcas, construir novos eventos, novos produtos. E essa parte que toca desenvolvimento de tecnologia, produtos, dados para a região. De uma forma geral, os dois têm algo em comum, né? Que você precisa ter uma capacidade de, em algum momento, decidir o que você precisa fazer. Então, para mim, foi muito importante construir uma forma de pensar sobre priorização. Tá? Então, tem algo que sempre me vem nesses momentos e que a gente trabalha o tempo inteiro com isso, é o que eu faço e, a partir daí, eu estou renunciando. E essas renúncias impactam a vida de muita gente, a gente não pode ser alheio a isso.
Então eu estou sempre pensando que é algo que eu aprendi num livro também e que me impactou bastante, que é o que eu posso fazer hoje que vai me ajudar a reduzir os problemas ou eliminar tudo aquilo que vem depois. Então, para mim é sempre esse exercício constante de entender, ok, diante dessa situação, o que eu preciso fazer que vai melhorar ou eliminar o restante. Perfeito. Muito legal. Pessoal, foi um prazer incrível. Gostei muito da conversa. Obrigado, Mike, Rafa, Rodrigo. E para vocês que nos ouvem, obrigado por terem chegado até aqui. Comentem o que vocês acharam legal, o que vocês esperam ver nos próximos e a gente se vê por aí. Valeu, obrigado.